Olá meninos, olá meninas, hoje tem aula de Sociologia. Eu tô aqui, eu e minha querida colega Oema. Fala, Oema. Olá menino César, meninos e meninas, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Quero a participação de vocês lá no chat, vamos lá. Pronto, então para começar hoje a aula tá bacana, viu Oema? Tá, sim. Então para começar a gente já vai direto pro nosso momento de exposição, vamos lá? E eu já vou trazer aqui as apresentações da equipe de Sociologia para a gente começar bem aqui. A equipe de Sociologia ela tem a articulação do professor Márcio Dória e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oema Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo o professor César Mustafa, na assistência a professora Oema Lopes. A aula de hoje, aula de número 7, terceirização do trabalho. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar a importância das transformações do mundo do trabalho e seus impactos nos trabalhadores, nos sentidos do trabalho e na organização social. E a gente vai começar a nossa aula com música, do jeito que a gente gosta de começar. Dá uma frisada para mim aí, diretor. Vejam como vocês vivem, vejam como nós vivemos. Não temos direitos iguais. Vão dizer que merecemos, que nos esforçamos menos, enquanto carregamos vocês. Não questionar nossa capacidade, nossa honestidade, nossa humanidade. Vão nos dizer que não existem lados, enquanto se escondem atrás de soldados. Sua TV já não consegue convencer, suas igrejas não vão nos adormecer, seus preconceitos não vão mais nos impedir. Estamos aqui, estamos aqui. Sua justiça é de quem paga mais, por isso para ela somos marginais. Enquanto nos tratarem como animais, não vão ter paz, não vão ter paz. No seu condomínio não tem grupo de extermínio, 111 tiros contra 5 meninos. Toca de canal é só mais uma chacina, genocídio sim, mas vocês chamam de faxina. Libera seu filho que trafica cocaína, que queimou o índio, que meteu a mão na mina. Vai bater panela na janela, feito imposto, maltrata empregado, come bem, sonega imposto. Missa no domingo, sorrisos, amor e paz. Reza pro seu Deus pedindo bens materiais. Fogo nos terreiros, pois seu Deus é mais. Pastores cultuando ódios ancestrais. Vejam como vocês vivem, vejam como nós vivemos. Não temos direitos iguais. Vão dizer que merecemos, que nos esforçamos menos, enquanto carregamos vocês. Sua TV já não consegue convencer, suas igrejas não vão nos adormecer, seus preconceitos não vão mais nos impedir. Estamos aqui, estamos aqui. Sua justiça é de quem paga mais, por isso para ela somos marginais. Enquanto nos tratarem como animais, não vão ter paz, não vão ter paz. Vejam vocês.
era muito massa. Essa música fresquinha, na verdade foi lançada agora, Pedro Pondé, vejam vocês, né? E é uma música que fala exatamente do que a gente fala aqui, né? Da questão das desigualdades, da questão da própria ideologia que tenta convencer a gente de que a gente não se esforçou muito, de que a gente está nesse lugar porque a gente não trabalhou o suficiente, né? De que a gente, de que é normal essa desigualdade, essa diferença, né? Então, manda aí dizer se vocês gostaram da música, que vocês curtiram, né? Fala aí para mim, para ver. Não deu tempo de colocar letra aí, né, na música, mas vamos ver se a gente consegue. Vejam vocês, Pedro Pondé, né? Música novinha, fresquinha aqui pra gente debater, pra gente refletir, pra gente curtir também o som, que é muito bom, tá? O pessoal de Esplanada São José gostou, dizendo muito boa. E aí a gente vai trazer de volta aqui o tema da aula passada. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente discutiu na aula passada. Um dos pontos principais da aula passada foi o que a gente chamou de uberização, né? Porque a gente falou um pouco sobre a questão da precarização das relações de emprego. E uma das questões que a gente trouxe aqui foi a questão da uberização. A gente já chama assim. A uberização trata aquele trabalhador que não é vinculado a ninguém, que não é vinculado a nada, mas também não é autônomo, ok? O cara lá, o cara do Uber, o cara da entrega da comida, ele na verdade ele trabalha para várias pessoas e, no entanto, ele não trabalha para ninguém. E isso não se constitui uma vantagem, né? Antigamente tinha uma coisa assim, eu via muito pessoal mais velho dizer: eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim mesmo. Na verdade, quando essas pessoas diziam isso, elas diziam no intuito de que queriam abrir o próprio negócio, né? A esperança de que aquele negócio um dia alavancasse e elas fossem o patrão, né? No entanto, a gente não pode confundir esse ideal de ser o próprio patrão, de ser o próprio dono da empresa, com esse processo de uberização. Não tem a ver, não tem nada a ver. Tá? Eu vou trazer os slides aqui da aula anterior para a gente poder continuar a nossa discussão. E aí a gente associa muito também a questão da precarização à questão do avanço tecnológico, né? Se por um lado a tecnologia e a automação eliminou empregos, por outro gera novos postos em áreas antes pouco importantes, né? Então você tem a redução de bancos, né? A redução de bancos, você tem a redução de trabalhadores no escritório e de telecomunicações, né? Então é um ponto para a gente pensar. Uma outra questão é que aí você vai ter a ampliação, por exemplo, de engenheiros mecânicos, engenheiros mecatrônicos, o pessoal da logística e o pessoal do informática. Qual é o grande problema aí, César? O grande problema é que assim, a massa de trabalhadores que foi substituída, ela não é colocada de volta na mesma proporção nessas novas vagas que surgem. Uma outra questão importante é que os trabalhadores que foram substituídos, eles, na verdade, eles não têm condições de acessar essas novas vagas que surgiram, né? Então, essas novas vagas que surgiram, elas demandam um pouco mais de formação, elas demandam uma formação maior, que não está acessível muitas vezes para as pessoas mais pobres, né? Então são essas questões. E aí surge a classe do subproletariado, que é exatamente o trabalho uberizado, né? E aí esse subproletariado, a gente chama de lumpenproletariado, né? O lumpenproletariado é exatamente esse cara que ele está apto ao trabalho, está lá prontinho, está ok para o trabalho,
mas vive numa situação de miséria, uma situação de pobreza, né? E exatamente por isso ele também não está organizado. Ele não está organizado em sindicatos, ele não está organizado em associações e por isso ele trabalha ali por conta própria, né? A gente inclusive chegou a citar o fato de que um grupo de trabalhadores do Uber resolveram fazer uma manifestação, né? E resolveram fazer uma manifestação para que o Uber diminuísse a taxa que ele cobra ali dos trabalhadores. E o que aconteceu depois dessa manifestação foi exatamente que os trabalhadores que organizaram essa manifestação foram simplesmente desligados do sistema Uber e, como o contrato fala, uma vez desligado, não é mais recontratado, não tem mais contrato, não pode mais ser recontratado, né? Esses caras, eles não têm recursos econômicos, eles são sem recursos econômicos e, portanto, também sem consciência de classe, né? Então, não tem consciência de classe. Então, perceba o que é o subproletariado, esse trabalhador que está precarizado ao extremo, não é isso? Pronto. Pode voltar para mim, diretor. Então, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que esse processo que a gente chama de uberização é só uma face da precarização do trabalho, né? É a face mais maldosa, na verdade, é a face mais cruel, porque o cara ali não tem garantia de nada, ele não tem garantia nenhuma, ele não tem garantia de coisa nenhuma, assim, né? Porque ele não trabalha para ninguém. É aquele caso do Uber Eats que entrega comida de um restaurante numa bicicleta alugada do Itaú, né? A partir do aplicativo. Então ele não trabalha nem para o aplicativo Uber Eats, ele não trabalha para o restaurante onde ele pegou a comida, ele não trabalha para a pessoa que contratou o serviço, e ele não trabalha também para o pessoal da bicicleta do Itaú. Então, na verdade, ele não é assistido por nada. Ah, professor, mas o trabalhador ele precisa ser assistido? Precisa sim. Precisa porque aquele trabalhador, ele está na rua, ele está exposto, na verdade, ali a um acidente, a um assalto, né? Ele está exposto, na verdade, também a contrair uma doença. E se esse trabalhador contrai uma doença, e se esse trabalhador se acidenta no trabalho, ele não tem mais garantia nenhuma, ele não tem nada que garanta a ele. Ele vai passar fome, ele vai ter necessidade. Ele pode ter até um ganho a mais em relação a empregados formais. Só que ele não vai ter, na verdade, nenhum tipo de garantia. Essa é a parte ruim, né? Porque a gente tem que pensar que a gente não tem esse corpo e essa saúde da forma que a gente tem hoje a vida inteira, né? Em algum tempo atrás, eu acreditei nisso, né? E aí eu pegava a carga horária louca, assim, eu trabalhava 40 horas no estado, 20 horas na prefeitura, mais não sei quantas horas em escola particular, e se aparecia coisas para fazer no fim de semana, eu fazia, né? Então, tudo isso gerava um desgaste, né, do meu corpo, porque isso aqui é uma máquina e desgasta, além de não ficar rico, né, não fiquei rico, aí também engordei, pressão alta, o corpo todo travado, né? Então, tudo isso, na verdade, é muito ruim. Se eu não fosse assistido por um regime de trabalho que me garantisse plano de saúde, que me garantisse aposentadoria, eu não iria aguentar isso muito tempo, ok? Beleza, então. Aí vamos discutir a questão da terceirização. Eu vou colocar um conceito de terceirização para a gente começar a entender. A terceirização é um processo de gestão pelo qual uma empresa contrata outra empresa para executar algumas das suas atividades de apoio, ficando a empresa concentrada nas suas atividades principais.
Essa era a ideia inicial da terceirização. Então, ela contratava empresas para executar atividades de apoio, como a segurança, como limpeza, como cozinha, né? Então, era assim, né? Hoje, a partir da reforma de 2017, né, feita durante o governo de Michel Temer, nós passamos a possibilidade de terceirizar, inclusive, atividades fins, né? Eu vou colocar um vídeo aqui para a gente já ir discutindo isso. Olá, bem-vindo. Você está acompanhando uma série de programas que nós chamamos de Ponto a Ponto da Reforma Trabalhista, para que a gente possa entender melhor um tema tão importante para o destino do nosso país. Nós temos trazido aqui pessoas que pensam diferente, mas todas elas têm credibilidade e o respeito nosso, né, para que a gente possa entender melhor um assunto tão complexo. Quero apresentar os nossos dois convidados de hoje. Aqui ao meu lado, professora da PUC, professora de Direito do Trabalho, professora Fabiola Marques. Fabiola, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Obrigada. E aqui conosco também o advogado, doutor Eduardo Pastore. Eduardo, obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, vamos mostrar então o primeiro tema que nós gostaríamos que vocês comentassem conosco, né? Que é mais um tema da reforma trabalhista. Vamos voltar de novo a falar de terceirização da atividade fim. Ela traz ou não traz prejuízo ao trabalhador? Fabiola, sim ou não? Sim. Sim. Eduardo, sim ou não? Penso que não. Não. Fabiola, por que a terceirização traz prejuízo, na sua opinião? Porque a terceirização é uma forma de descentralização das atividades do empregador. Então, o objetivo é fazer com que eu encontre um trabalhador que realize uma determinada atividade, que não seja atividade fim do empregador, mas com mais capacidade, com mais competência, com mais desenvoltura. Com isso, o empregador não se preocuparia com outras atividades que não são aquelas principais da atividade dele. A partir do momento que você terceiriza uma atividade fim, você está afastando o empregador da própria administração da empresa. E, neste caso, não faz sentido você ter um empregador, que é o tomador dos serviços, uma empresa intermediária e o trabalhador. Eu poderia ter apenas e tão somente a ligação direta do trabalhador entre o empregador, que tem como objetivo essa atividade. Quer dizer, eu tenho uma empresa aí que, na minha opinião, estaria sobrando. Eduardo, traz prejuízo ou não traz? Eu penso que não, porque eu penso que a questão da terceirização, Heraldo, hoje está muito mais focada não no que você terceiriza, mas como que você terceiriza. Se você terceirizar precarizando, o prestador de serviço pode estar na atividade fim ou meio da contratante, que isso pouco importa, que a precarização vai acontecer. O que me parece que é mais importante assim do que a discussão da atividade fim e meio, em termos de segurança jurídica e direitos do trabalhador, é o como que você terceiriza. Nós encontramos hoje, só para citar um exemplo, a gente hoje vê empresas que terceirizam na atividade meio, é efetivamente permitido por conta do enunciado 331 lá do TST, mas o trabalhador terceirizado, ele terceiriza a atividade meio, mas ele come na rua em vez de comer no refeitório do contratante. Você vê, terceirizou a atividade meio. O que me parece, a discussão aqui me parece é como que você terceiriza. O que existe são algumas terceirizações mal feitas. Isso é precarização, isso tem que ser eliminado do mercado. Agora, a terceirização bem feita é aquela que você dignifica, você traz a dignidade para os trabalhadores, paga os direitos deles, independente de você estar na atividade fim ou meio da empresa. Por isso que eu entendo que aí, no caso, não é esse, na minha opinião, não seria, não fico preocupado muito com a questão da atividade fim e meio, é mais de como que você está terceirizando. Agora, Fabiola, nós teríamos, então, duas qualidades de trabalhador terceirizado. O de primeira classe, que é aquele que trabalha para a empresa, e o de segunda classe, que trabalha para uma empresa especializada e não tem os mesmos direitos, como ele lembrou, não tem o mesmo refeitório, como é que é isso? Então, na verdade, o empregado terceirizado, ele tem que ter os mesmos direitos, né? Ele tem que ter uma carteira de trabalho, ele tem que ter assinada, registrada, ele tem que ter um 13º, tem que ter férias, horas extras. O problema todo é que você está criando ou colocando mais uma pessoa jurídica nesta relação.
E isso faz com que as pessoas saiam ganhando. Quer dizer, não faz sentido você, ao invés de ter um empregado diretamente, colocar mais um empregador nessa história, nesta relação, e mesmo assim você ter uma redução de custos. Quer dizer, neste caso, é óbvio que a redução de custos vai cair no salário do empregado. O empregado vai acabar recebendo menos, né? Por quê? Porque alguém vai ter que ganhar com essa história. E o objetivo é justamente esse, né? É fazer com que os empregados não percam necessariamente direitos, porque eles vão continuar tendo os mesmos direitos de todo e qualquer trabalhador, mas tenham salários menores, né? Com isso, eu vou criar, sim, duas classes de trabalhadores. E posso até ter empregados, né, hipoteticamente, executando as mesmas atividades, mas aquele que trabalha diretamente para o empregador pode ter um salário e o que trabalha por intermédio de outro tem um salário diferente, mesmo que eles executem as mesmas atividades. Eduardo, então isso existe para diminuir o salário da pessoa? Você está ganhando 10, terceirizado, você pode ganhar 5? Eu penso assim, uma empresa que terceiriza, ela vai terceirizar por algum motivo. Terceiriza por quê? Porque, primeiro, ou não faz aquela atividade que a terceirizadora faz, ou então ela busca alguém que faça uma atividade próxima dela, mas com mais produtividade. E é este motivo que leva a empresa a alguém terceirizar. Eu quero terceirizar porque esse pedaço aqui da minha atividade econômica eu não estou fazendo mais, não quero que fazer mais dentro da minha empresa. Este me parece o principal motivo. Hoje nós temos a terceirização, onde você terceirizar é mais caro do que você fazer a mesma coisa com o teu empregado. Mesmo assim, algumas empresas terceirizam. Por quê? Se o custo é maior. Por conta da produtividade. Você se terceiriza hoje, a busca da terceirização é porque eu quero ter produtividade e especialidade numa coisa que eu não quero fazer mais. Agora, lógico que eu concordo com a Fabíola, quando você não tem esses requisitos, você tem a terceirização que não é terceirização. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muita terceirização errada. Ninguém é a favor de terceirização praticada assim. O que eu acredito que essa lei veio trazer, a 12.429 de 2017, ela veio trazer um pouco mais de segurança jurídica nesse aspecto. Proteção para os empregados terceirizados e segurança jurídica para quem contrata. Agora, Fabíola, me explica uma coisa então, lembrando aqui o que o Eduardo disse. Quer dizer, com o trabalhador terceirizado, eu aumento a minha produtividade? Não necessariamente. Em regra, o objetivo deveria ser esse mesmo, né? Você terceirizar apenas as atividades que você tem dificuldades. Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola. Então, o meu objetivo é a educação, é o ensino. Portanto, eu poderia terceirizar a limpeza, a segurança, a manutenção, atividades relacionadas. Agora, na minha concepção, terceirizar os educadores, terceirizar os professores, aí não faz sentido eu ter escola. Quer dizer, então, para que eu vou servir? É essa dificuldade que eu vejo. Além disso, para os trabalhadores, eu tenho, além da redução normalmente de salários, né, eu tenho uma dificuldade no momento de receber as verbas salariais e rescisórias se elas não forem cumpridas de acordo com a lei. Por quê? Porque a responsabilidade da tomadora, ou seja, de quem recebe os serviços e quem contratou, portanto, a empresa terceirizada, ela é subsidiária. Ela só vai pagar e responder pelas dívidas se a empresa interposta, se a prestadora dos serviços não pagar. Então, o empregado que não recebeu suas verbas trabalhistas ainda tem mais uma dificuldade, porque ele vai ter que promover uma reclamação trabalhista contra as duas empresas. Vai ter que primeiro cobrar da empresa terceirizada. Se essa empresa terceirizada não tiver condições de pagar, só então é que ele vai poder promover a reclamação, não, só então que ele vai poder executar a empresa tomadora de serviços. O que vai trazer um prejuízo para ele também. Traz prejuízo ou não, Eduardo? Eu penso que a terceirização equivocada, que na terceirização traz prejuízo não só para o trabalhador, como para a empresa que contrata, né? Agora, o que eu vejo, Heródoto, é o seguinte, a questão da fraude, que existe na terceirização também, ela não é exclusividade da terceirização. Hoje, 75% das fraudes trabalhistas acontecem na relação direta entre capital e trabalho, e não com terceirizada. Não é que eu não estou deixando de ver que realmente a fraude existe com a terceirizada. Agora,
O que eu acredito que nós temos que fazer é entender que o processo de terceirização é um fato socioeconômico e econômico principalmente. Ou seja, as empresas não podem prescindir hoje dos terceirizados. Aqui no Brasil, é interessante isso, a Confederação Nacional da Indústria soltou um trabalho, acho que 20 dias atrás, mostrando que o Brasil é o único país do mundo que discute a questão da atividade fim e meio. O único. Os outros países do mundo, inclusive eu estou falando aqui de Chile, Colômbia, Ásia, Oceania, Venezuela, Espanha, nenhum desses países discute a questão da terceirização sob o ponto de vista da atividade fim e meio. Por quê? O que é importante lá não é se terceiriza atividade fim e meio, mesmo porque eu não acredito que um dono de uma escola, ele vai pegar o professor dele, que ele qualificou, e passar para um terceiro, sendo que ele tem a identidade do negócio dele lá com esse cara. E mais do que isso, eu até entendo a seguinte situação, Heródoto. O empresário que realmente quiser terceirizar a atividade fim da empresa dele, sabe o que ele vai fazer? Vai vender a empresa. Porque o sujeito que for arriscar a terceirizar um núcleo daqueles empregados que têm conhecimento técnico, começar a passar isso para terceirizado, você pode ter certeza que ele vai perder aquilo que ele tem de mais valioso na empresa dele, que é o conhecimento dos trabalhadores. Né? Então, essas considerações que eu coloco aqui para a questão. Galera, aí eu trouxe, na verdade, duas pessoas discutindo aí, pessoas que são contra, a pessoa que é contra, uma pessoa que é a favor. Mas eu quero que vocês entendam os argumentos, né? Quando fala em terceirização, e aí eles discutem mais a terceirização da atividade fim, atividade meio, né? Primeiro vamos entender o que é atividade fim, o que é atividade meio. A atividade fim, a atividade meio, é exatamente aquela que não é o objetivo principal da empresa. Então, por exemplo, o faxineiro, a copeira, o garçom, né? Numa escola, eles, na verdade, eles não são o porteiro. Ele não é, na verdade, da atividade fim. A atividade fim em uma escola é professor, coordenador pedagógico, supervisor, né? Então, essa galera é de atividade fim, né? Atividade meio são as outras atividades que fazem do funcionamento da empresa, mas que não afetam diretamente ao principal produto. Quer dizer, não afetando, porque numa escola, por exemplo, a gente sabe que todo mundo é educador, né? Apesar de que surge uma discussão aí no meio da educação, aí eu sou professor, eu não sou educador. Não, você é professor e você é educador. Todo mundo que entra em contato com um adolescente, com um jovem, com uma criança, é educador. Porque a gente educa de alguma forma. É óbvio que educar, na verdade, é função da família, né? Educar é função da família, mas educar também é função de todo mundo, né? A gente já viu isso em sociologia, lá no primeiro ano, com a professora Oyama. Então, a professora Oyama falou do processo de socialização, que ela se dá em todas as instituições, né? Então, como é que a gente vai se colocar como professor e não vai se colocar como educador? Ok? Então, para mim, dentro de uma escola, todo mundo tem que ser, não poderia ter ninguém terceirizado. Para mim, todo mundo ali é atividade fim. O porteiro educa, a faxineira que está ali, a pessoa que está ali limpando, de uma forma geral, ela educa. Então, todo mundo educa. Então, todo mundo ali é atividade fim. Então, é para a gente pensar isso. Mas tem uma questão que é bom a gente também refletir, que é a questão como se faz. E aí o advogado que se coloca defendendo a terceirização no Brasil, ele me traz mais argumentos favoráveis à não terceirização do que a própria terceirização. Por quê? Porque quando ele fala de que como se faz a terceirização, né? Uma terceirização que precariza a relação de trabalho, ela é ruim mesmo, né? Então, se a terceirização, enquanto ideia, enquanto proposta, ela fosse executada, seria legal, tal. Porque pense aí, eu tenho uma empresa e eu preciso de um funcionário por um tempo específico que eu não sei exatamente quanto tempo eu vou precisar, né? Aí eu preciso de um professor
que substitua uma outra professora que está de licença, né? Eu posso fazer um contrato temporário, né? Mas eu não sei quanto tempo a outra professora vai demorar para voltar. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso terceirizar esse funcionário, né? Porque depois eu não vou ter ônus trabalhistas com ele. Ok, isso está tranquilo. Seria, na verdade, esse o objetivo. Eu posso terceirizar alguém para cobrir férias de alguns funcionários. Ok, quando terminasse esse período de férias, eu simplesmente acertaria com a empresa que contratou aquele funcionário e estava tudo certo. Isso seria bacana, a terceirização. Só que a terceirização, ela entra no processo de precarização do trabalhador, né? É aquele trabalhador que vai ganhar menos, né? É aquele trabalhador que vai ter menos direito no sentido de que determinadas empresas, elas têm políticas de bonificações, ela tem políticas de progressão de carreira, que esse trabalhador terceirizado não vai ter. Que esse trabalhador terceirizado não vai ter acesso, né? Vocês viram o próprio exemplo que o advogado traz, quando ele fala, por exemplo, de que em uma determinada empresa existia o refeitório, né? Os funcionários daquela empresa comiam ali no refeitório da empresa, mas os funcionários terceirizados tinham que comer fora. Eles não tinham direito à comida naquela empresa. Percebe? Isso é precarização. Então é a precarização que a gente se coloca contra. O problema é que o Brasil ele assume um discurso de direita, um discurso liberal, né? De direita não, um discurso liberal. Ele assume um discurso liberal, mas, na verdade, implanta um liberalismo particular, pessoal, próprio, né? Então, a gente vê políticos hoje, né? Isso aqui é recente, essa semana, políticos que falam de tirar o peso do Estado, de acabar com a mamata, né? E, no entanto, fazem um tratamento dentário de R$150 mil, para onde o Estado tem que bancar isso, né? Então, é um discurso que não combina com a prática. É um discurso que não casa com o dia a dia daquele político. Então, percebe, gente? É isso que a gente está falando, né? A gente sabe como no Brasil as coisas são implantadas. E por isso que a gente se coloca tão contra a essas questões. Vamos seguir aqui a aula e a gente vai discutindo mais. Eu ainda tenho mais vídeos aqui para apresentar para vocês. Essa prática, a gente já viu isso, ela se difundiu amplamente em todo o mundo a partir dos anos 80, a prática da terceirização, não sendo diferente no Brasil, onde cerca de 25% da mão de obra empregada hoje no Brasil é terceirizada, né? Pense que de todos os trabalhadores que temos, 25% é de mão de obra terceirizada, né? E aí tem razões para terceirizar, né? Que razões são essas? Redução de custo, né? Então vamos reduzir os custos da empresa, né? Eu não tenho custos com aquele, por exemplo, eu tiro aquele trabalhador do refeitório da empresa, eu tiro aquele trabalhador do plano de carreira da empresa, né? Isso reduz o custo para quem emprega. A contratação eventual em atividades temporárias, aquilo que eu falei para você em relação à substituição, em relação a empregados que são contratados temporariamente. Uma outra questão é que algumas empresas hoje, elas querem evitar passivos trabalhistas, elas querem evitar reclamações trabalhistas, né? Então, o que é que elas fazem? Elas terceirizam porque, se você tiver de reclamar alguma coisa na justiça, você vai reclamar com quem te contratou, né? Então, você reclama com a empresa que foi terceirizada. Uma outra ponto de defesa é que você se concentra na atividade fim. Então, em vez de você estar preocupado com se o cara da limpeza está limpando tudo direitinho e etc e tal, você, na verdade, vai se preocupar com a sua produção, né? E a contratação de serviços especializados. Então, você vai contratar determinados serviços especializados e ali você resolve a sua vida. Um outro ponto é que
aquele trabalhador é de fácil dispensa. Eu consigo dispensar ele de uma forma muito rápida, muito fácil, né? Sem maiores trâmites na justiça. Então, tudo isso, na verdade, leva esses patrões a quererem a terceirização. A terceirização é eficiente e eficaz alternativa para a empresa, proporcionando agilidade, simplicidade, competitividade às mudanças rápidas do mercado, ganhando liderança no negócio. Então perceba, se você pensar do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do empresário, a terceirização é boa, a terceirização é bacana, ela é legal. Por quê? Porque ela agiliza lá. Eu não tenho que ficar me preocupando com questões trabalhistas, eu não tenho que ficar me preocupando com formações. Na hora que eu quero demitir, eu demito e a outra empresa ela vai mandar um outro funcionário, né? É muito mais fácil. Atualmente, as empresas estão terceirizando até suas linhas de produção, onde os controles de qualidade são mais rigorosos e muitas vezes ficam apenas com a marca. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, da produção de tênis, a produção de arquibolas, né, de marcas conhecidas, né, que são feitos em outros países, em outros locais, com um custo muito baixinho e levado para ser vendido em outros países. Mas não é só isso. Por exemplo, algumas marcas, algumas fábricas de automóveis, elas têm peças, né, que elas não produzem. Então elas terceirizam a produção daquela peça em uma determinada empresa. Então aquela empresa ela produz a peça e entrega para a montadora. Hoje, inclusive, as fábricas de automóveis já são chamadas de montadoras. Por que montadoras, César? Porque exatamente elas só fazem montar. Porque as peças elas são terceirizadas em outras fábricas, né? Então você monta ali, você produz, entrega para a fábrica e a montadora ela vai juntar as peças e formar o carro. É legal também perceber que assim, o ônus, né, daquela peça fica com aquela empresa, né? Se aquela peça, se não tiver material, se o material subir de preço, a matéria-prima, entende? Então, quem vai montar aquilo ali é uma outra empresa, né? E quem vai fabricar aquela peça. E aí o que vai acontecer? As fábricas de automóveis simplesmente montam o carro, né? Por isso que hoje a gente já chama de montadoras. Vamos seguir aqui? Com a publicação da lei em 2017, mudanças substanciais foram estabelecidas nas relações de trabalho, como empresa de prestação de serviços a terceiros, principalmente sobre o aspecto da possibilidade do contrato de trabalhadores para o exercício da atividade fim, atividade principal da empresa contratante. Então a reforma trabalhista, ela traz isso, ela traz a possibilidade de contratar o funcionário para atividade fim, né? Mas eu quero que vocês percebam que isso antes só poderia contratar pessoas terceirizadas para atividade meio, ou seja, o funcionário de limpeza, o funcionário de segurança, funcionário de portaria, tal. E a partir de 2017, a possibilidade de contratar pessoas da atividade fim. Perceba que o advogado daquele vídeo, ele traz isso, ele diz, olha, não é interessante contratar todos os funcionários, todos os professores terceirizados de uma escola. Não é interessante. Por quê? Porque, na verdade, você perde a característica da escola, no caso de uma escola, né? Você perde a característica da escola, né? Porque o funcionário, o professor, o médico, o cara que trabalha ali na fábrica, o engenheiro, ele quem dá a cara da empresa. É ele quem dá a identidade da empresa. E se você terceiriza esse tipo de funcionário, na verdade, você perde
um dos pontos mais importantes, que é a identidade da empresa, né? Então, buscar essa identidade é importante. Mas o problema é que, assim, aqui no Brasil, as pessoas têm uma visão particular do que é terceirizar e acham que podem, na verdade, terceirizar tudo, né? Inclusive, eu vi um outro vídeo, escolhendo os vídeos aqui, eu vi um vídeo onde a pessoa monta escolas dentro de fábricas e ela, na verdade, ela só administra essas escolas que são colocadas dentro da fábrica, porque ela terceiriza toda a mão de obra, inclusive a mão de obra de professores, né? Então é por aí. Teolândia Alegre aí presente, o pessoal de Angico presente, muito bem, né? E aí eu quero ouvir vocês, quero saber de vocês se vocês estão entendendo, se vocês concordam, se vocês não concordam, o que é que vocês acham aí, tá certo? E aí a gente vai ver, na verdade, aqui as desvantagens para o trabalhador, né? Vou botar no slide. A desvantagem para o trabalhador, bom, primeiro começa com a rotatividade da mão de obra, né? Então, esse trabalhador, como ele vai ser mais facilmente dispensado, ele vai estar o tempo inteiro mudando, né? Então, ele vai estar o tempo inteiro, ele não vai ficar permanente em um lugar de trabalho. Aumenta o desemprego. Por quê? Porque muitas vezes eu dispenso o meu trabalhador que está lá na empresa, né, para contratar um trabalhador terceirizado, que custa menos e que tem menos benefícios, né? Então eu amplio o desemprego, né? Eu desarticulo a categoria. Não tem categoria, porque o cara que é terceirizado, ele não pertence a categoria nenhuma. A precarização da saúde e da segurança. Esse cara que é terceirizado, ele, como não faz parte da minha empresa, ele trabalha na minha empresa, mas ele não faz parte da minha empresa, então ele não é assistido pelo plano de saúde, ele não é assistido pelo projeto de segurança, né? Eu tenho jornadas mais extensas e, consequentemente, como eu tenho que pagar, e aí a outra advogada falava, eu tenho que pagar uma terceira pessoa jurídica, então eu tenho que baixar o salário. Deixa eu ver, Jadson disse que a terceirização sendo executada de maneira correta não é algo tão ruim. Isso, lá o pessoal de Araci Pedra Alta, pode voltar no vídeo aqui, por favor. O pessoal de Pedra Alta está falando isso. O problema, na verdade, é ruim para quem, né? O problema é essa leitura do que é ruim. Porque o patrão, principalmente o patrão daqui do Brasil, ele tem essa perspectiva de que tem que ser bom para ele, principalmente. Para o trabalhador não precisa ser bom. O pessoal lá de Castanha dizendo, trabalhei muitos anos numa empresa terceirizada na escola estadual. Não pagava a gente certo, era um sofrimento. E a gente sabe disso. A gente sabe que os terceirizados, por exemplo, os terceirizados de prefeitura, os terceirizados de estado, são os primeiros a terem salários atrasados, né, quando acontece uma crise, né? E isso gera uma economia para o contratante, né, mas para o empregado. Nós, mediadores, somos terceirizados? Eu não sei. Os mediadores são terceirizados? Eu não sei. Você é contratado pelo Estado? Eu acho que hoje vocês já são contratados ou pela Prefeitura diretamente ou pelo Estado. Se vocês são contratados pela Prefeitura ou pelo Estado, vocês não são terceirizados. Se vocês são contratados por uma outra empresa, né, aí vocês são terceirizados. Aí Castanho dizendo que pagava quando dava certo. Então, o pessoal de Teolândia Alegre está dizendo, eu sou da prefeitura. Se você é da prefeitura, você não é terceirizado. Você pode ser prestadores de serviço. Não, nós professores do MTEC, nós não somos terceirizados. Nós somos professores de carreira do Estado, né? Então, a gente não é terceirizado e a gente não é prestador de serviço, né? Nós temos uma carreira aqui. Beleza?
É bom para a gente entender. Eu vou passar um outro vídeo para a gente. Agora é o seguinte, esse vídeo que eu vou passar é um cara, um youtuber, que defende a terceirização. Então, por favor, eu trouxe para criticar, eu trouxe para a gente entender alguns argumentos que não são viáveis, né? Então, por favor, não fique com raiva de mim, porque eu vou botar esse vídeo, né? Mas eu vou botar porque a gente precisa discutir isso aqui. Bota um vídeo aqui, por favor, Marcelo. Uma das coisas que me dá esperança sobre o Brasil, que mostra que as ideias nesse país estão mudando, é o fato que a CLT está sendo desafiada formalmente. E que agora, por exemplo, passou o projeto de terceirização, deixando que uma nova relação de trabalho exista. Agora, e mais jeitos das empresas contratarem, mais alternativas, mais opções, para encaixar melhor a vida do seu funcionário, para encaixar melhor a como a empresa funciona, ou seja, facilitando contratar. E a galera que é contra... deixa... O áudio está aberto. Pronto. Perceba aí, ele já vai falando... já vai falando que uma das coisas que deixa ele contente é o fato da CLT, que a consolidação das leis trabalhistas, está sendo desafiadas, né? E que isso, na verdade, está trazendo coisas boas, né? E aí vamos ver o que mais ele está falando. Vou seguir aqui, hein? Isso, de maneira geral, é por ignorância econômica ou por até inclusive acreditar naquele mito de que terceirizado ganha menos, etc, etc. É mito, tá lá na descrição os links para você ver sobre por que isso não funciona, não é assim. A pesquisa tem uma metodologia, pesquisa originalmente que fala, não, porque eles ganham menos, a metodologia dos caras estava tudo errado. É que nem o Piketty do Capital no século XXI. É um livro mó bonito, só tem um problema com o livro dele, os dados estão fraudados. Ele mentiu nos dados. Só isso. Fora isso, legal o livro. Fora o fato de que os dados estão errados. Percebam uma outra argumentação. Ele traz que um determinado livro, né, que muitas vezes é tudo no intuito de lhe convencer que terceirizar é muito bom, que abrir mão dos direitos trabalhistas é muito bom. Ele traz um livro, a referência de um livro, ele diz, olha, o livro é muito bom, mas os dados estão fraudados. Mas como é que ele prova isso? Como é que ele comprova isso? É só a fala dele que interessa, né? Então, é daí para a gente pensar. Vamos seguir aqui. Eu vou parando o vídeo mesmo, porque eu preciso ir discutindo e para a gente ir digerindo o que ele fala, né? Eu relutei muito em trazer esse vídeo para cá, exatamente porque... para não dar ideias erradas a vocês. Mas eu precisava trazer esse contraponto também, porque a gente precisa do contraditório. Agora, tem gente que acredita nessa história de que o terceirizado ganha menos, e se for contar, no máximo 3% que ele ganha menos, e como o FGTS pega 8% do seu salário, se você é contra a terceirização, você deveria ser 3 vezes mais contra o FGTS. Mas... Pronto, ele diz que terceirizado não ganha menos, né? Bom, você tem que perguntar para o terceirizado se ele ganha menos. Ele ganha menos, gente, e não é 3%, né? Porque, perceba, o cara que ganha um salário mínimo e é terceirizado, né, significa que o patrão, a pessoa que tomou o serviço, ela vai precisar pagar o salário mínimo, ela vai precisar pagar para a empresa terceirizada, ela vai precisar pagar os direitos trabalhistas desse funcionário, continua com todos os direitos trabalhistas, e ela vai precisar pagar, além disso tudo, ela vai precisar pagar o lucro que aquela empresa tem. Então, além do salário, além dos custos trabalhistas, ela tem que pagar, na verdade, o lucro daquela empresa. Então, aonde você tira, aonde você consegue, na verdade, o seu ganho? Diminuindo, reduzindo o salário. É óbvio que no salário mínimo você não tem como reduzir, porque quem ganha salário mínimo, ganha salário mínimo, né? E aí ele traz um dado, ele diz, olha, mas o FGTS, ele desconta 9% do seu salário, 6%, eu não me lembro aqui.
Mas só que o FGTS volta para você de alguma forma. O FGTS volta para você de algum jeito. Olha aí, então ele traz um dado e ele diz, olha, a terceirização no máximo desconta 3%. E o FGTS desconta 9%. Então você devia ser 3 vezes mais contra o FGTS. Só que o FGTS está lá sendo depositado na sua conta. E na pior das hipóteses, o FGTS ele financia, por exemplo, a questão da moradia popular no Brasil. Ele é usado para financiar outras coisas, né? Mas de uma forma ou de outra, o FGTS volta para você. Beleza? Deixa eu ver aqui. Minha irmã trabalha na prefeitura, mas recebe recebe de 2 em 2 meses. Uma vergonha. Isso acontece também, que as prefeituras estão quebradas, os estados, alguns estão quebrados e não conseguem garantir o salário. O lado bom do REDA é que não atrasa o salário. Sim, o REDA, porque o REDA ele já é vinculado de uma certa forma ao próprio estado. Tem mediador que ainda não recebeu. Conheço um que tem 6 meses sem receber. Isso é lastimável, é triste demais. Vamos seguir aqui. Eu quero que vocês prestem atenção na argumentação desse rapaz. Vou botar o vídeo de novo. Enfim, ponto é, a galera que é contra isso não está percebendo que é mais formas de contratar. E o que isso vai fazer é ajudar a tirar pessoas do desemprego. E sim, isso pode prejudicar algumas pessoas que estão empregadas agora que podem acabar ganhando menos. Então o que você tem que defender eis o argumento que você você é obrigado a defender esse argumento. Obrigado. Se você quer defender a CLT. E você não vai precisar defender esse argumento pra mim, porque eu não trabalho na CLT, eu trabalho aqui no YouTube. Você não precisa defender esse argumento pra Ele está me dizendo 2 coisas. Ele está me dizendo a primeira coisa, que sim, algumas pessoas vão ter redução de salário. Pessoas que estão contratadas vão ser demitidas para ser contratado como terceirizado. E por isso vão ganhar menos, né? Mas ele traz a possibilidade de que vai abrir novas vagas, né? Vão abrir novas vagas, novas formas de contratação. Olha, gente, se eu sou empresa e eu preciso do serviço, se não tiver a possibilidade de contratar via terceirizado, eu vou contratar do mesmo jeito, né? Eu vou contratar da mesma forma. A terceirização, ela é um conforto para quem contrata, né? Ela é confortável para quem contrata, mas ela não estimula mais emprego, né? E aí ele diz assim, mas você vai ter que defender para mim, você vai ter que defender para uma pessoa desempregada. E aí ele diz assim, porque eu trabalho para o youtuber. Você trabalha para o youtuber? Quem é youtuber não trabalha para o YouTube. Grava vídeo e a partir da quantidade de acessos, lá ele ganha um determinado salário, mas o youtuber não tem vínculo nenhum. Se ele ficar doente aqui, se ele ficar sem voz, né? Se ele perder a capacidade de pagar a internet para baixar e para upar os vídeos, ele não vai receber nada. Ele não tem direito nenhum, né? Então ele não trabalha para ninguém, né? Perceba, é uma loucura isso. É porque a gente às vezes vê um cara que tem um poder de argumentação como esse, aí a gente começa a não questionar, a não pensar, na verdade, no que ele está falando, né? Eu vou seguir aqui mais um pouco com o vídeo para a gente voltar à nossa discussão. Servidor público, você não precisa defender esse argumento para pessoas que estão empregadas, nem para terceirizados. Você não precisa explicar isso para eles. Você vai precisar defender esse argumento para o desempregado. Você vai ter que ir para um desempregado e você vai ser obrigado, por coerência filosófica, a defender esse argumento. Fala para ele, você poderia ser contratado por terceirização. Porque hoje não tem como contratar você, tem uma massa desempregada no Brasil, a gente está se recuperando de uma crise, tem uma situação econômica muito ruim, ok? Salário mínimo já exclui uma puta galera, porque um monte de gente não consegue produzir o suficiente para ser contratado por salário mínimo. O que, aliás, é a origem do salário mínimo. A origem ideológica do salário mínimo é uma lei para matar pobre. É sério. Isso é, a origem do salário mínimo é eugenista. Foi explicitamente pensado que assim, a gente vai criar um salário mínimo e todos os pobres embaixo que não produzem isso morrem. Essa é a ideia original do salário mínimo. Ok? Isso é um fato histórico, não é disputável isso, mas enfim.
Você tem que falar, ó, salário mínimo já tá problemático, já exclui uma galera. E depois tem ainda os custos da CLT, de maneiras que contratar alguém legalmente vai custar aí R$ 1.600, R$ 1.700 por mês. Então não dá para contratar você por mês assim, porque tem instabilidade da economia, etc, etc, etc. Então você não vai ser contratado. Pronto. O pessoal de lá de Remanso já está dizendo aí, esse rapaz está se contradizendo sempre em suas palavras. Perceba. E aí ele coloca números. Ele diz assim, olha, não dá para contratar você porque o salário mínimo ele já está ali estabelecido e eu vou ter que botar mais R$700, vamos dizer, o salário mínimo 900 e pouco, eu vou ter que botar mais R$600 de questões trabalhistas. E aí eu não tenho essa condição. Ora, se você for contratar alguém de salário mínimo, você vai precisar não só dos R$600, mas você vai precisar, além dos R$600, o valor da empresa. Então, é uma contradição mesmo. É uma contradição que ele está trazendo, né? Essa argumentação dele de que assim o terceirizado, com a terceirização, vai ter mais emprego, é uma balela. Inclusive tentaram convencer a gente o tempo inteiro disso, quando teve a reforma trabalhista. Olha, com a reforma trabalhista, a possibilidade de ter mais gente contratada, vai ter a redução do desemprego e o Brasil vai ganhar impulso. E isso não aconteceu. A reforma trabalhista foi em 2017, né? E até hoje, 2019, nós estamos aí com uma quantidade de pessoas desempregadas que é uma quantidade absurda, porque a gente pensa em 12 milhões de pessoas desempregadas e dentro do critério do IBGE, desempregado é aquele que não está em atividade formal, registrada, e também está procurando emprego. Então, ele, para ser considerado desempregado, ele tem que estar em atividade, fora de atividade formal e procurando emprego, certo? Se ele não está procurando emprego, ele não é considerado desempregado. Isso significa que existem mais 12 ou 13 milhões de pessoas que estão nessa condição. Pessoas que são as pessoas desalentadas, ou seja, já pararam de procurar emprego porque já se cansaram, e pessoas que estão trabalhando por conta própria, vendendo ali a quentinha por R$5, por R$9, por 7, por 10, né? Pessoas que estão ali vendendo a fruta na esquina. Então, essas pessoas, elas não estão procurando emprego, então elas não são consideradas desempregadas, mas elas são os subempregados, né? Vamos ver mais um pouquinho aqui, eu não vou colocar muito mais não, porque nosso horário já está. Vamos ver mais um pouquinho só. Esse é o fato hoje da CLT, você vai ficar desempregado. E a gente poderia fazer uma reforma de terceirização que poderia ajudar você a ser contratado. Porém, para a sua proteção, nós não vamos fazer essa reforma. Porque outra pessoa que está empregada pode perder um pouquinho de salário. Porque algumas situações podem piorar para quem já está ganhando um emprego. Então, para proteger os benefícios de gente que está numa situação melhor que você precisa se fuder. E você vai ficar desempregado. E isso é para o seu bem. Pronto. Vamos parar por aqui. Então, escute, ele está dizendo isso, o argumento que ele usa é um argumento furado. Por quê? Primeiro, é o seguinte, o cara que vai ser contratado terceirizado, ele leva todos os direitos trabalhistas, né? A CLT existe para ele também. Então, o cara que é terceirizado, ele também tem CLT, então não tem economia ali. Não existe economia ali para o patrão. O patrão economiza em outra ponta. Ele não economiza ali, ele economiza em outra ponta. Então ele paga todos os direitos trabalhistas, ainda paga a empresa que contratou aquele funcionário. Certo? Então esse é um argumento furado, furadíssimo, né? Então a terceirização é esse tipo de convencimento que as pessoas trazem, dizendo assim, olha, é melhor ser terceirizado do que ser desempregado, né? Só que assim, e não é para proteger quem está empregado, é para proteger todo mundo. É para proteger todo mundo,
né? Então, realmente é uma questão para a gente, de fato, pensar. Deixa eu ir aqui para esse slide para a gente terminar de conversar aqui. O que fazer para minorar os efeitos da terceirização? Bom, para minorar esses efeitos, a gente precisa discutir os problemas conjuntamente, organizando-se em sindicatos ou em seu local de trabalho. Isso sim mete um medo danado nos patrões. A questão dos sindicatos, que foi amplamente atacada na reforma trabalhista de 2017. O sindicato foi retirado do sindicato a contribuição sindical anual, que era a contribuição sindical de apenas um dia de trabalho que você dava obrigatoriamente para um sindicato. E com esse dinheiro, o sindicato conseguia organizar campanhas, conseguia organizar... Ah, professor, mas o meu sindicato era um sindicato corrupto. Ok, existem sindicatos corruptos. Como é que você faz? Você vai lá e se candidata, você monta a sua chapa e você vai trabalhar. O problema é que a gente fica sempre esperando que os outros façam pela gente. E aí, quando algumas pessoas resolvem tomar essa dianteira e percebem que existem coisas, vantagens que eles podem tirar dali, a gente fica insatisfeito, né? Mas a gente não quer participar. Ter conhecimento dos seus direitos, né? Saber seus direitos é fundamental. E ter união e solidariedade. A gente precisa se unir e a gente precisa trabalhar para a categoria. Não existe trabalhar só para si, não existe pensar em melhorar só para si. Ou você cresce e melhora junto com os outros, ou você vai se dar mal. Beleza? Então tá aí o que fazer para minorar os efeitos da terceirização. Bom, nosso tempo já está aqui estourado. E aí, onde é que eu encontro esse conteúdo? Lá no nosso livro Sociologia em Movimento, tem na página 226 a 228, a gente vai encontrar esse conteúdo, beleza? E eu já passo para o nosso momento de produção, ou para as referências, desculpe, as nossas referências, né? Referências básicas que a gente costuma usar aqui. Pois é, gente. Então, a gente falou hoje, né? César começou a falar sobre a terceirização no mundo do trabalho, dando continuidade a todo o conteúdo da terceira série, que é o mundo do trabalho, né? O conteúdo de sociologia que é o mundo do trabalho. E como a terceirização faz parte do mundo do trabalho, ela tem e precisa estar nesse conteúdo, né? No conteúdo de vocês. E o que é terceirização? A terceirização é um fator, né? É algo que faz com que uma empresa contrate uma outra empresa contrate outra empresa com funcionários. Vou dar um exemplo. Vamos supor, os meninos aqui do estúdio. Os meninos do estúdio são terceirizados. Então, o Estado contratou uma empresa e essa empresa contrata os meninos, né? Contrata todo os trabalhadores do estúdio. Então, o nosso cinegrafista, nosso diretor, nosso moderador, os meninos lá que fazem a edição, todos são terceirizados. Então, a gente está trazendo um exemplo de terceirização. Isso é uma definição de terceirização. As principais vantagens para o contratante. Então, essa aí é o que pega, né? Para o contratante, a principal vantagem para o contratante dessa empresa. Vamos supor, qual é a principal vantagem se fosse a Ford? Para o contratante da empresa, é porque ele está ali livre das responsabilidades trabalhistas. Então, se a empresa, vamos supor que eu sou a Ford, contrato uma empresa terceirizada, então eu só vou pagar o salário dessa empresa terceirizada, que vai o quê? Que vai se virar para fazer os contratos e pagar essas pessoas. Se a gente for para a teoria, a gente vai lembrar de Marx. Então, Karl Marx ele vai dizer o seguinte: como a gente, vamos só ter um exemplo, mais ou menos para ficar melhor o entendimento. Como a gente tem uma série de um mercado de reserva, né? Como a gente tem aquele exército de reserva de trabalhadores, as pessoas vão
eu preciso trabalhar. Então, se eu preciso trabalhar, independente de com direitos ou sem direitos, eu estou ali. Então, quanto maior o exército de reserva, menor pode ser o salário e melhor fica para esse contratante. Entenderam aí? Então, melhor fica para a empresa que vai contratar essa terceirizada. E quais são as principais vantagens para o contratado? É isso que eu estou lhe dizendo. A principal desvantagem é o salário é menor, né? Eu não vou estar, né? Se eu fosse a contratante, eu não vou estar preocupada com o plano de saúde, eu não vou estar preocupada com a alimentação, eu vou só pagar o salário para a empresa contratante, para a empresa contratada. Então, é dessa forma, é assim que o contratado acaba saindo em desvantagem. Muitas empresas terceirizadas não oferecem plano de saúde, não oferecem ticket de refeição, ele só oferece o quê? Ao trabalhador, ele só oferece o salário. Então, ao contrário do que o youtuber fala, não é vantagem jamais para o trabalhador essa questão de terceirizado, ao contrário, tá? Então, é isto. A gente continua falando a terceira série inteira sobre a questão do mundo do trabalho e é importante que vocês estejam ligados porque futuramente vocês irão fazer vestibular, irão ser esses também trabalhadores. Tudo de melhor para vocês e até a próxima aula. A bola é sua, César. Eu espero que eles não sejam os trabalhadores terceirizados. Terceirizados, exatamente. Mas eles precisam estar atentos para tudo isso. Galera, bom estar aqui com você, bom a participação de vocês. A aula foi muito bacana. E a gente faz um convite para que na próxima semana vocês estejam aqui em mais uma aula de Sociologia. A gente está aguardando vocês. Até lá.